Olá, começa agora o programa Comunicação Livre dessa semana, em que eu tenho o imenso prazer de ter entrevistado três pessoas maravilhosas. No primeiro bloco, eu converso com a Inoan Viana, ela que é médica prescritora de cannabis medicinal, e a gente vai falar sobre o Dia Mundial da Epilepsia. No segundo bloco, eu converso com a Amanda Claveri, dentista, e a gente fala sobre escovação infantil. E para terminar, eu converso com o Mairon Duarte, ele que é consultor de negócios e vai promover uma palestra gratuita na Escola de Música Santa Cecília com o tema O Pulo do Gato para Mulheres Empreendedoras. Super legal. Fica comigo, eu volto logo após o intervalo. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Aqui no Apoio São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então, se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Aqui no Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida.
Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho imenso prazer de conversar com a doutora Inoan Viana, ela que é médica da família e comunidade, pós-graduada em geriatria, médica prescritora certificada de cannabis medicinal e faz atendimento domiciliar e ambulatorial. E a gente vai falar sobre o Dia Mundial da Epilepsia, que foi agora no último mês de março, e a gente ainda está discutindo essa doença que tem um impacto tão grande no Brasil e no mundo. Seja muito bem-vinda, e não é um prazer conversar com você. Obrigada pelo convite novamente. Um prazer estar aqui para falar um pouquinho mais do meu trabalho e sobre as informações mais recentes que a gente tem. Maravilha. A epilepsia é considerada um dos distúrbios neurológicos mais comuns no mundo, mas a epilepsia refratária ainda representa um grande desafio. O Sim. que caracteriza esse tipo específico da doença? Então, quando a gente fala de epilepsia refratária, a gente leva em consideração que é um paciente que já tem o diagnóstico das crises epiléticas, já está em uso de terapia medicamentosa com pelo menos 2 medicações antiepiléticas na dose prescrita, com as orientações adequadas. A gente já realizou os exames sérico para saber se essa medicação está com efeito adequado no organismo e mesmo assim ele mantém crises frequentes, com uma intensidade que serve para alarmar a gente, né, e principalmente os familiares, e compromete a qualidade de vida dele e dos familiares. Certo. O Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia reforça a importância de discutir novas abordagens terapêuticas. Os fitocannabinoides, especialmente o canabidiol, se tornaram uma alternativa promissora para pacientes com epilepsia refratária? É isso mesmo? Isso, porque o que acontece? A gente precisa levar em mente, né, ter em mente o que é a epilepsia, antes da gente pensar no caso dos pacientes refratários que têm uma medicação já confirmada, né, por diversas organizações de liberação de medicamento, a nossa Anvisa, o FDA e a Agência Europeia de Medicamentos. Quando a gente fala da epilepsia, a gente está falando de uma síndrome neurológica com uma prevalência elevada na população mundial, em torno de 0,5% a 2%, que pode ser acompanhada de outras, é bem grande, e que pode estar acompanhada, pode ser consequência de alguma patologia, pode ser consequência de um AVC, por exemplo, ou pode ser consequência de uma síndrome. Então, a gente precisa levar em consideração que a epilepsia é muito prevalente e o que acontece no nosso cérebro que pode desencadear as crises, né, que é o que a gente vê. A gente tem um desbalanço entre um desequilíbrio, para falar de uma forma mais adequada, entre as descargas elétricas que são realizadas e que é o jeito que o nosso cérebro encaminha as informações, né, para diversas partes do nosso corpo ou mesmo dentro do cérebro, e o equilíbrio que o cérebro precisa ter para inibir também essas descargas, né? Então, quando a gente está falando de epilepsia, a gente tem algum trecho, né, do nosso sistema nervoso central, principalmente no cérebro, que essas descargas estão sendo produzidas de uma forma exacerbada e a gente não está tendo a capacidade de inibir elas na maneira adequada. Então, quando a gente fala do uso do canabidiol, é interessante que o canabidiol ele tem tanto a capacidade, né, de estimular a inibição dessas descargas, né? Então, ele ajuda a regulação do próprio cérebro na relação dessas descargas neuronais, como ele também diminui o estresse oxidativo, né? Porque você imagina uma mensagem que era para ter sido passada para o cérebro e acabar aquele estímulo, ela fica sendo repetida, né? Um curto-circuito. E isso gera um estresse no nosso cérebro. Então, o canabidiol ele serve para dar uma equalizada, uma normalizada nesse desequilíbrio. O canabidiol já tem eficácia comprovada em síndromes epiléticas graves. Sim. Dravet, Lennox, acho que é Gastaut que fala. Isso, isso. Gastaut. E eu queria que você explicasse como é que ele age no organismo para reduzir essa frequência e a gravidade nessas crises. Então, quando a gente fala principalmente, né, dessas síndromes que foram as primeiras, né, que levaram os estudos mais direcionados, né, para o uso do canabidiol nesses pacientes, a gente está falando da redução da intensidade dessas crises, né, e também do volume, né, porque em alguns casos a gente está falando de pacientes que têm centenas de crises por dia. Mesmo em uso da terapia farmacológica adequada, com tudo certinho, reduzindo os estímulos externos, mas mesmo assim a gente observa que esses pacientes têm
crises que impedem, né, dele exercer um trabalho, ou crianças, por exemplo, desenvolver adequadamente tanto a parte motora quanto a parte psicológica. Então, a gente observa que esses pacientes, quando fazem o uso do canabidiol de uma forma combinada com os medicamentos, a gente consegue ter uma resposta mais efetiva, né? Tanto da redução das crises quanto da redução da intensidade. E aí a gente consegue entender que essa pessoa que tinha centenas de crises num dia, o que que ela consegue preencher esse dia agora, né? O que que a gente consegue oferecer para ela e para os familiares também, né? Porque a gente tem que levar em consideração uma mãe e um pai que observa o filho ter centenas de crises no mesmo dia. A gente está falando não só do tratamento, mas a gente está falando de forma efetiva de uma coisa que a gente precisa o tempo todo, que é a tal da qualidade de Sim. vida, né? Isso. É recorrente, assim, a gente sempre quando pensa, né, o tratamento não é só para o paciente, também envolve os familiares, porque vai mover toda uma rede de apoio, e aí a gente pensa na melhora da qualidade de vida, tanto do indivíduo, mas também de todas as pessoas que estão rodeando. Legal. Ainda há muita desinformação sobre o uso medicinal da cannabis. Quais Sim. são os principais mitos que envolvem o tratamento com canabidiol, e como a ciência tem respondido a essa dúvida? Então, eu gosto sempre quando eu vou falar sobre um tema relacionado, né, ao uso de cannabis medicinal, a gente tem uma plataforma que diariamente vai sendo alimentada por estudos científicos, né, que é o Canaquis. Hoje de manhã eu entrei no Canaquis para ver quantos estudos a gente tem relacionado à epilepsia. A gente tem agora, no momento, mais de 500 estudos relacionados à epilepsia no mundo inteiro, né? Tem alguns países que são expoentes das pesquisas, Estados Unidos, Israel, mas a gente tem uma produção científica muito grande. Quando a gente fala especificamente para a epilepsia, a gente está falando, a gente tem diversos fitocannabinoides que a gente pode, né, retirar da cannabis. O carro-chefe vai ser o canabidiol. E eu acho que o principal é quando a gente fala de epilepsia, principalmente em crianças, é a gente tirar o mito que a gente está oferecendo alguma coisa que vai deixar as crianças com efeitos psicoativos muito graves, ou crianças que vão ter alterações, né, psiquiátricas em vida adulta porque fizeram uso desse produto. Quando a gente está falando do tratamento, né, principalmente para epilepsia refratária, a gente está falando do canabidiol, que não tem um efeito psicoativo, né, não tem uma alteração de percepção e é efetivamente seguro no tratamento. Legal. No Brasil, como é que está a regulamentação do uso do canabidiol para o tratamento da epilepsia? Tem desafios ainda para os pacientes encontrarem e terem acesso a essa terapia? Então, no Brasil, a epilepsia foi o que moveu, né, toda essa regulamentação, né, a luta dos pais e das mães pela regulamentação da medicação ser utilizada, né, de uma forma mais oficial. Então, agora, aqui no Brasil, a gente tem a liberação, né, pela Anvisa do tratamento com canabidiol para epilepsia refratária, que é aquela que eu exemplifiquei para você. Fazemos mais de 2 medicamentos, dose certa e não temos os efeitos adequados. E também outros países, o FDA já liberou, a União Europeia já liberou. O nosso impasse principal é que a gente não tem uma política pública específica para a disponibilização do produto. Então, esses pacientes algumas vezes encontram algumas barreiras, como não ter acesso a médicos que estejam por dentro, né, que estejam atualizados sobre o tema, que se sintam seguros a realizar a prescrição de uma forma adequada. Também tem a barreira do acesso em valores, né? Por mais que a gente fale que os tratamentos estão ficando com um custo menor, né, quando a gente vai fazer o planejamento total, quando a gente fala em crianças com epilepsia, por exemplo, as doses de canabidiol que eu preciso alcançar são doses elevadas, né, para a gente ter o controle adequado das crises. Então, quando a gente vai botar na ponta do lápis, o tratamento pode sair caro. E a ausência de uma política pública relacionada com o fornecimento desses medicamentos impede o acesso de uma parcela boa da população. Perfeito. Como tantos outros tratamentos de alto custo, Sim, que sim, são necessários, mas impedem a população. E aí você tem vias judiciais e todo um outro lado muito complexo para conseguir solucionar. sim, Agora, muitas famílias que lidam com a epilepsia refratária, elas enfrentam dificuldades para obter esse tratamento adequado, né? sim. Quais são os caminhos para quem deseja incluir o uso do canabidiol de forma segura e legalizada? Eu acho que é interessante você, quando já realiza o acompanhamento com um neurologista, é sempre bom trazer esse assunto à tona, né? Muitos neurologistas têm buscado, né, informações e buscado novas formas de tratamento para os seus pacientes, então não é um tabu tão grande, né? No
campo da neurologia. Mas uma vez que você encontra, né, uma resistência do médico ou uma insegurança, o ideal é procurar um médico que tenha, né, conhecimento, já tenha uma certa trajetória na prescrição de canabidiol para essa finalidade, para continuar o tratamento. Então, eu acho que é sempre interessante, quando a gente tem essa relação médico-paciente, levar para o médico que já faz o seu acompanhamento, né, que já realiza o tratamento do seu filho. E se você encontrar alguma resistência, procurar algum médico habilitado para dar início a essa conversa, né? Certo. Para encerrar, como médica prescritora de cannabis medicinal, o que você diz para o paciente com relação a dúvidas e receios sobre esse tratamento? Eu acho que é importante que a gente pense que o tratamento, né, para epilepsia, quando a gente fala de terapia farmacológica tradicional, ela também tem os seus desafios, né? São medicamentos comprovados, com eficácia comprovada, mas a gente também tem diversos efeitos colaterais, que podem ser efeitos que não são tão positivos, né? A gente reduz o número das crises, mas também aumenta a prostração, a sonolência em alguns casos, pode ter algum ganho de peso, alguma alteração comportamental, que pode comprometer o desenvolvimento daquele paciente, quando a gente fala de criança e adolescente, principalmente. Então, a gente já tem uma extensa bibliografia, a gente já tem muitos estudos que asseguram que o tratamento, né, realizado de forma combinada com as medicações tradicionais, tem um efeito terapêutico potencial, com uma melhora da qualidade de vida, podendo ter retomada de atividades escolares, atividades laborais, tanto para a criança, para o adolescente, quanto para os cuidadores. E não, eu queria te agradecer pelo bate-papo, é sempre uma delícia falar com você, que a gente consiga falar mais sobre o uso dos fitocannabinoides em vários momentos da vida do cidadão, do paciente, de quem precisa de suporte médico. Sim. Muito obrigada pelo convite. Precisando, tendo mais algum tema, a gente está aqui para conversar. Maravilha. Você fica em casa que eu volto logo após o intervalo. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Um
sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a doutora Amanda Claveri. Ela que é dentista e a gente vai falar sobre escovação infantil. Seja muito bem-vinda, Amanda. Prazer falar com você. Obrigada, é um prazer mais uma vez estar aqui trazendo um pouquinho mais de informação. Queria que a gente começasse falando, você explicando para a gente, se antes mesmo dos dentinhos nascerem, já é necessário algum tipo de higienização, de higiene na boca do bebê. Então, Carla, há um pouco de controvérsia em relação a esse tema, né? Antigamente, a gente recomendava fazer a higienização do bebê com uma gaze embebida em água morninha e limpar essa cavidade bucal, né? Claro que se tiver, assim, muito excesso de leite acumulado na boquinha do bebê, a gente pode fazer essa higienização, né? Mas hoje em dia, atualmente, não há na literatura mostrando o benefício comprovado dessa prática, né? Não existe assim um benefício tão comprovado, até porque a gente imagina que até os 6 meses o bebê ele está com a alimentação dele é uma amamentação exclusiva, né? E o leite da mãe só traz benefícios para o bebê, né? Então, assim, hoje em dia o que é mais recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e de Odontopediatria é que essa escovação seja feita a partir do nascimento do primeiro dente. Aí sim a gente vai começar a escovar o dente do bebê. E esse dentinho, vamos lá já falar de uma vez, esse dentinho começa, já erupciona, já nasce entre os 6 a 8 meses de idade, né? É uma cronologia que a gente tem mais ou menos, né? Claro que pode variar um pouquinho, para mais ou para menos. Então, entre os 6 e 8 meses, nasce o primeiro dente. E aí sim, vamos começar a higienizar esse dente. Perfeito. Caso esse dente nasça antes desse período de 6 a 8 meses, que já tem o processo de introdução alimentar, a gente já está vendo até crianças nascendo com dente, que é extremamente estranho, né? Eu acho que assim, quase que assustador de uma forma geral, mas está acontecendo. Aí sim, essa higienização é necessária.
É necessário, mas caso a criança já nasça com dente, aí é preciso fazer uma avaliação no dentista, porque tem casos que precisamos remover esse dente, extrair esse dente. Eu já atendi um bebê de 9 dias e eu precisei extrair esse dente. Por quê? O dente estava com muita mobilidade, então o risco dessa criança engolir esse dente era muito grande. Então eu precisei extrair esse dente, tá? Se o dente estiver... se for realmente um dentinho de leite, se não for um dente extranumerário, que é um dente a mais na arcada, tem casos que a gente mantém até o dente ali, tá? Com os cuidados, a gente às vezes tem que dar uma lixadinha para não machucar o seio da mãe, então a gente faz algumas orientações para a mãe também. Mas se o dente nascer na cronologia normal, ou até um pouquinho antes ou um pouquinho depois, a orientação é que já comece a higienizar esse dente. Perfeito. E aí, na verdade, como é que é esse processo de higienização desse primeiro dentinho? A gente está falando do que a gente entende como escovação? Escova de dente, pasta de dente, fio dental. Isso aí. É isso mesmo? E como é que deve ser feita essa higienização? Vamos lá. Primeira coisa, uma escova pequena, cabeça pequena, cerdas macias, porque vamos lembrar, a cavidade do bebê, a cavidade bucal do bebê é muito pequenininha. Então vamos com escovas infantis, com a cabeça pequenininha, arredondada, macia. Creme dental com flúor sempre, tá? Não tem benefício nenhum a pasta de dente sem flúor. Então, quando a gente fala em prevenção de cárie, vamos para a pasta de dente com flúor, de 1.000 a 1.500 ppm de flúor. Quantidade de pasta de dente, quantidade de creme dental. Criança de 0 a 2 anos é meio grãozinho de arroz. Então, assim, é muito pouquinho. Você vai só encostar no creme dental. É muito pouquinho. E vai escovar esse dente. De 2 a... maiores um pouquinho de 2 anos. De 2 a 4 anos. Aí já é um grãozinho de arroz. Então é um pouquinho maior. De 4 anos para mais, aí a gente vai usar o grãozinho de ervilha, que é até para os adultos também, que é o que a gente deve usar hoje. Nunca é aquela quantidade que mostra, às vezes, em comerciais de creme dental, que você... Faz até assim. Exatamente, que preenche toda a cerda, né, da escova. Isso nunca, tá bom? Então, assim, é muito pouquinho. Quando tem um dentinho só, então você vai escovar aquele dentinho ali. Tem mais de um dente, já é indicado o uso do fio dental. Perfeito. Uma questão que eu acho que deve ser muito complexa no dia a dia é a questão da mamada noturna. A criança tem o hábito, numa rotina de sono, de ter a última mamada antes de dormir. E aí a criança já está deitada, mama, dorme, faz o quê? Como criar essa rotina de limpeza oral, de higiene bucal, com essa questão do sono? Então, se for amamentação mesmo, né, até os 6 meses, que é o que é indicado, né, amamentação exclusiva, se não for possível, né, se bem que até os 6 meses a criança não tem dente ainda, então não precisa fazer nada, né? Mamou, dormiu. Então, passou os 6 meses, a criança já está com um dentinho ali, já erupcionou um dentinho, e ela continua com a amamentação, mas já entrou a introdução alimentar. Se for possível escovar esse dente, ótimo. Se não for, pelo menos assim que a criança acordar, é interessante então que a mãe faça essa escovação nesse dente, até porque durante a noite a salivação diminui, as bactérias na nossa boca, elas estão ali em maior atividade. Então, se não conseguir fazer antes de dormir, que seria até o ideal, faça então assim que a criança acordar, nessa escovação dos dentes. Criar essa rotina de escovação talvez seja um desafio, né? É um desafio. E aí eu queria saber, se você como mãe e dentista, pode até falar um pouquinho sobre a sua experiência enquanto mãe e profissional da área, né? Como é que você e como é que os pais podem tornar esse momento mais agradável para a criança? Então, o que eu faço aqui como mãe, né? Eu sempre, quando vou escovar o dente do meu filho, eu tento cantar uma musiquinha para ele, eu deixo esse momento, eu tento tornar esse momento um momento agradável e divertido. Canto uma música para ele, mostro para ele que eu também estou escovando os meus dentes. Eu sempre levo ele comigo quando eu vou escovar os meus dentes, para ele ver eu escovando o dente. Isso é bem interessante, porque a criança, ela copia tudo, né? Então, se a mamãe está escovando, eu vou escovar meu dente também, vou deixar ela escovar o meu dente.
Então eu mostro para ele eu escovando o meu dente, canto musiquinha, levo ele lá também para escovar, mostro como é que vai escovar o dente dele, deixo ele às vezes de frente para o espelho para ele ver que eu estou escovando o dentinho dele. Então isso é muito importante, esse hábito, a criança saber que ela precisa escovar o dente. Então já criar isso desde o primeiro dente. Já mostrar para a criança e tornar isso bem agradável, uma coisa legal. Vamos escovar o dente, que é importante, para não dar bichinho no seu dente. Legal. E aí é muito importante também falar o que acontece se os pais, de forma geral, não derem a devida atenção a essa higiene desde cedo. Que problemas que podem surgir? Então, vamos lá. Muitas dúvidas dos pais das crianças no meu consultório mas dente de leite também tem canal, também dói? Dente de leite também tem raiz? Tem. Ele só perde um pouquinho essa raiz, é o que a gente chama de um processo de risólise, quando esse dente está para cair. Mas ele tem raiz, tem canal, assim como o dente permanente. Então, o paciente que está com uma cárie, a criança que está com uma cárie profunda, ela pode sentir dor. E tem muitos casos também, Carla, que a gente precisa indicar o canal desse dentinho de leite. Olha só. Então, assim, a criança tem que passar por um processo muito mais invasivo, porque a cárie chegou no estágio muito avançado. Então, assim, isso é uma coisa que os pais precisam entender. O cuidado com dente de leite, com dente descido, é o mesmo com dente permanente. Mas ele vai cair? Vai. Mas não quer dizer que a gente precisa ter menos cuidado. Até para não prejudicar o dente permanente que está logo ali, esperando, né, o tempo dele para ele erupcionar. Então, nós precisamos ter o mesmo cuidado para a criança não ter que passar por um procedimento mais invasivo que poderia ser evitado. E aí a máxima, se essa questão de saúde bucal é tão relevante, a partir de que idade, de que momento da vida que é necessário que a criança tenha um acompanhamento com o dentista? Vamos lá. As informações já tem que ser desde que a mãe está grávida. A mãe engravidou, ela já precisa talvez fazer essa consulta pré-natal odontológica também, para ela já ter todas as informações de cuidados com ela, né, e depois com o bebê. Então, as informações já começam por aí. O bebê nasceu, e aí, quando ele tem já o primeiro dente, ela já deve marcar essa consulta para essas informações com o dentista de como escovar, de como fazer. Quando já nasce o outro dentinho, um ao lado do outro, a questão do fio dental, da higienização também da língua do neném. A gente pode escovar um pouquinho a língua do bebê também, até para não ficar acumulando aquele resíduozinho de leite. Então, tudo isso é importante. Então, a partir do primeiro dente, eu já acho importante essa consulta com o dentista. Perfeito. Para a gente terminar, queria que você deixasse seus contatos para papais e mamães que estão aí com a criança nesse momento de nascimento da primeira dentição. Como é que eles podem obter mais informações ou agendar uma consulta de avaliação? Então, vamos lá. O meu consultório fica no Shopping 2000, em Itaipava, tá? Na sala 105, e o contato é o 999 32 6931. É super importante essa primeira consulta para informações, por exemplo, sobre a dieta. Isso é super importante. O bebê que às vezes antes de 2 anos já quer comer algum tipo de açúcar. Tudo isso a gente vai passar para os pais que não é recomendado, né? O que pode, o que não pode, o que é mito, o que é verdade. Tudo isso a gente vai passar nessa consulta. São informações valiosíssimas para os pais estarem assim passando para os seus filhos, né? Maravilha. Amanda, queria te agradecer pelo bate-papo, você sempre trazendo informações super relevantes para o programa. Obrigada e um beijo grande. Obrigada, Carla. Até a próxima. Um beijo. Até a próxima. Você aí de casa, fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço La Bella, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Olá pessoal, aqui é o Léo Carvalho e eu tenho uma novidade incrível para você que busca ensino de qualidade.
Imagine um lugar que oferece não só o ensino médio, mas também cursos técnicos, profissionalizantes e universitários. Tudo no mesmo espaço. Pois é, isso existe e está aqui há mais de 30 anos. Na Index, a excelência acadêmica é a nossa marca registrada. Aqui você encontra uma estrutura moderna, professores qualificados e uma atmosfera inspiradora para impulsionar o seu futuro. Junte-se a nós e faça parte dessa história de sucesso. Index, onde o conhecimento transforma vidas. Matricule-se agora e seja gigante. Seja Index. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone, dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com Mayron Duarte, ele que é da Mayron Consultores. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma palestra que vai ser realizada na Escola de Música Santa Cecília, voltada para mulheres. Mayron, seja bem-vindo. É um imenso prazer conversar com você mais uma vez. Obrigado, Carla. Obrigado aí pela gentileza, pela oportunidade da gente estar batendo um papo de novo. Principalmente sobre o tema de empreendedorismo, né, que é o que a gente vai conversar agora. Isso mesmo, adoro conversar com você, seja aqui pela TV, seja pessoalmente, seja nos nossos trabalhos em parceria. E aí eu queria que você começasse falando o seguinte: você vai oferecer uma palestra gratuita na Escola de Música Santa Cecília. Primeira coisa, qual o tema dessa palestra? Bom, o tema dessa palestra é o pulo do gato para o empreendedorismo feminino, né? É uma palestra onde, como eu tenho mencionado, né, não é uma palestra simplesmente de blá, blá, blá. É uma palestra onde a gente mostra, pela nossa experiência de 40 anos, já trabalhando em consultoria e ajudando a pequenas empresas a se organizarem, né, a gente sabe o que uma empresa, e principalmente uma pequena empresa, precisa ter para ela ter uma longevidade no mercado, né? Se você encontrar qualquer amigo seu que tenha fechado uma empresa, por exemplo, ela fazia camiseta. Puxa, você fechou a sua empresa porque você não sabe fazer camiseta? Não, ninguém fecha uma empresa porque não sabe fazer o que ele se propõe. As empresas fecham por outros motivos. E muitas das vezes é questão da administração.
a empresa começa a crescer, você começa como empreendedora, que você nunca estudou na vida técnicas de gestão, você acaba tentando administrar a sua empresa como você administra a sua casa. E aí você não consegue, né? Porque a empresa ela é um pouco diferente do que acontece na nossa casa, e isso é a que a gente vai mostrar justamente para as mulheres. Principalmente, como você bem sabe, Carla, as mulheres elas têm dupla jornada de trabalho, né? Às vezes tripla. Pois é. Então, além de você ter que cuidar do seu pequeno empreendimento ou da sua empresa, você ainda tem que chegar em casa e fazer algumas outras coisas. Então, quanto mais azeitada a sua empresa tiver, mais tempo você terá para você cuidar da sua, entre aspas, segunda ou terceira vida, né? Perfeito. Quando você fala o pulo do gato, eu me lembro que há alguns anos atrás, você já deu palestras com esse mesmo mote. O pulo do gato para para empresas de pequeno porte. E aí você estava falando para homens e mulheres. Mas agora você decidiu segmentar para mulheres, para empreendedoras mulheres. E eu queria que você me dissesse de uma forma muito realista por que você fez essa segmentação? Afinal de contas, talvez muita gente pense assim: o empreendimento não importa se é um homem ou se é uma mulher, esse empreendimento é um empreendimento. É isso que é assim no dia a dia, o mercado age assim com homens e mulheres empreendedores para você ter segmentado a palestra? Não, uma das razões, né, da gente ter segmentado a palestra é que a gente percebe que a atividade da mulher dentro de uma empresa, né, ela é diferente da atividade do homem dentro da empresa. A mulher vê a empresa de uma forma diferente do que o homem vê, né? E o principal é que a maioria das mulheres tem essa dupla jornada, né? Então a gente acha que as empreendedoras atualmente elas estão muito perdidas no que fazer para fazer a longevidade da empresa delas, né? Então, o que a gente quer mostrar é isso, é como que elas conseguem, né, administrar uma empresa de uma forma correta, sobrando tempo para ter para a vida delas, né? É claro que a gente, hoje em dia, a gente tem que tentar segmentar o mercado para a gente tentar focar e atingir o maior número de pessoas. A maior parte, eu já tenho um produto diretor de aluguel desde 2015, direcionado sempre para pequenas empresas. E se a gente olhar o histórico desses meus clientes, né, que já foram mais de 80, a maioria deles é mulher, né? Olha. Então essa é uma das razões, são mulheres. Então essa é uma das razões da gente segmentar esse mercado. A gente acha que as mulheres, em função dos desafios que acontecem hoje, né, da mulher ter que trabalhar fora e quer, inclusive, ter uma independência, né, com a origem da MEI, né, ou seja, você pode abrir uma empresa e tornar o teu empreendimento legal, onde você pode emitir nota, prestar serviço ou vender para empresas que exigem isso, né? Então, a gente quer justamente ajudar as mulheres, né, a ajudar as mulheres a desenvolver empresas deles. E tem também uma estatística aqui no Rio de Janeiro, né? 38 a 40% das empresas são de mulheres, né? Então tem esse aspecto também, tá certo? Estamos crescendo no mundo do empreendedorismo. Exatamente, exatamente. Isso é fácil, inclusive, a gente ver através dessas grandes empresas, você vê que várias delas já são mulheres, né? Várias delas já são mulheres. E a gente sente que todo pequeno empreendedor, inclusive a mulher faz parte disso, ninguém estuda para fazer gestão, né? Ninguém estuda para fazer gestão. Você abre a sua empresa e vai do jeito que você acha melhor, né? E a grande diferença entre a nossa casa e uma empresa é o volume das coisas que acontecem. Por exemplo, na nossa casa, se a gente trabalha, a gente sabe que o nosso salário entra uma vez por mês, você sabe a data. Quando você abre uma empresa, você tem o teu contas a receber, ou seja, o seu dinheiro, em função dos teus clientes, não entra no mesmo dia. Ele vai entrando aos poucos dentro da sua empresa. Aí já começa a grande diferença, né? E outra coisa que eu também falo é o seguinte, as técnicas de gestão, elas são universais. Da mesma forma que a Petrobras gerencia
o contas a pagar dele, ou os pagamentos, usa a técnica de gestão que uma pequena empresa. A grande diferença é o volume. Ou seja, Petrobras, milhões de contas a pagar e a gente tem bem menos. Mas a técnica de gestão é igual, né? Então é isso que a gente quer desmistificar, né? A gente quer mostrar para todas, inclusive, mostrar principalmente para as mulheres, nesse caso específico, que as técnicas de gestão são simples, você tem que saber que ela existe, e a gente, através do pulo do gato, né, a gente vai dar dicas de como é que esse negócio pode ser implementado dentro das empresas, por menor que ela seja. Tá? Então, você, mulher, que tem uma MEI, ou você que é uma cabeleireira, ou você que é uma manicure, você é uma empresária. Às vezes a gente fica assustado, Carla, porque essas pequenas empresas se acham que não são empresárias. Mas vocês são empresárias sim, tá? Então vocês têm que gerir as suas pequenas empresas da forma correta. E é isso que a gente vai mostrar no Pulo do Gato para mulheres empreendedoras. Eu estava me organizando, me preparando para a nossa entrevista e fui tentar entender um pouquinho desse mercado, porque eu sou mulher, sou empreendedora, trabalho com comunicação há mais de 20 anos e desde 2008 trabalho como microempreendedora individual. Então tem aí pouquinho de tempo. Não precisa mais nem falar quanto tempo, né? Quase 20 anos que eu estou aqui por conta própria. E aí, nesse contexto, eu descobri que existe uma estatística que fala que, por exemplo, para as mulheres é mais difícil conseguir um empréstimo bancário. Simplesmente pelo gênero. A gente está falando de um sexismo empresarial. Essa também é uma questão que você vai discutir sobre dificuldades que também têm relação com o gênero, e aí como essas mulheres podem pensar e perceber a realidade? Sim, em função da nossa experiência, inclusive, como a gente vai fazer uma palestra para mulheres, tem a minha sócia, né, que está trabalhando comigo junto, a Geise, que vai participar disso também, tá certo? Somos eu e Geise que vamos dar essa palestra, né? E sim, a gente vai abordar alguns pontos onde a gente percebe pela nossa experiência que há dificuldade, por ser mulher, de conseguir alguma coisa no mercado. Tá? Ou seja, de alcançar o mercado ou da forma de se comunicar, né? Isso é muito importante também. Eu fiquei impressionada com esse dado, porque a gente já vive numa sociedade em que a gente continua discutindo mulheres em postos ocupacionais com CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas, a carteira assinada, que tenham o mesmo salário que os homens e mesma posição, que é obrigatório por lei, mas que no mercado não existe, ainda existe uma disparidade muito grande. E ainda existe uma disparidade muito maior se a gente fizer um recorte de gênero e raça. Quando a gente coloca mulheres brancas e mulheres pretas, mulheres brancas ainda são mais beneficiadas do que mulheres pretas. E aí, quando eu vi que até empréstimo em banco a coisa fica diferente, falei, gente, realmente a gente está aí remando contra a maré para ocupar esses lugares que podem ser nossos, já são e que precisam ser mais organizados. E aí, a grande sacada é que essa é uma palestra gratuita e eu queria que você desse o servição da palestra. Quando, como, onde, quem pode ir, como é que faz, tem inscrição, não tem? Conta pra gente nesse final de bate-papo de hoje. Bom, a palestra vai ser no dia 22 de junho, né? Quinta-feira. Minto, 22 de maio. 22 de maio, quinta-feira. 22 de maio, uma quinta-feira, às 18 horas, no Teatro Reinaldo Chaves, que é ali na Escola de Música de Santa Cecília, no centro da cidade, no 4º andar. Tá? Ela tem, vamos dizer assim, quantidade de pessoas limitada, nós conseguimos no máximo 120 pessoas. Não precisa se inscrever, é só aparecer lá. Mas é claro que nós vamos disponibilizar um link, provavelmente do Simpla, onde eu gostaria que vocês se identificassem antes e dissessem até o que você gostaria que a gente dissesse nas palestras, né? Legal. E quem se inscrever pelo Simpla também vai ter oportunidade de fazer o teste de falência. O teste de falência não é para assustar ninguém. É simplesmente onde você vai responder 8 perguntas. Pois é. Mas onde você vai responder 8 perguntas, 4 perguntas da sua vida pessoal, 4 perguntas da sua vida empreendedora, e nós vamos responder esta pesquisa que a gente vai fazer individualmente para cada uma, dizendo a situação que você está e o que pode fazer para melhorar.
tá certo? Vai ser a inteligência artificial que a gente tem dentro desse produto aqui em cima, Diretoria de Aluguel Sunshine, que vai produzir as respostas. Maravilha. Tá? Então a gente vai estar divulgando isso. Quinta-feira, dia 22 de maio, a partir das 18 horas, 18 ou 18h30? 18 horas. A partir das 18 horas, no Teatro Reinaldo Chaves, na Escola de Música Santa Cecília. Para quem não lembra onde é a Escola de Música Santa Cecília, é ao lado do Teatro Imperial, antigo Teatro Santa Cecília, ali na curvinha para subir a Rua Teresa. É isso, né? Exatamente. Tendo alguma dúvida, esse telefone aqui de cima, 24988577202, vocês vão falar com a nossa atendente virtual, vocês vão falar com a Aurora. E lá vocês também podem tirar dúvidas e falar diretamente comigo ou com Geise. E lá também vocês têm a oportunidade de vocês conhecerem este produto aqui em cima, Diretoria de Aluguel Sunshine, que é uma mentoria específica para pequenas empreendedoras, mulheres, totalmente pela internet. Maravilha. Nós vamos também dar um pitaco disso na palestra. Queria te agradecer pelo bate-papo, é sempre um prazer falar com você. Nos vemos na palestra. Muito obrigado, Carla. Espero também todos vocês lá. E acompanhe as redes sociais, né? Procure Diretoria de Aluguel no Instagram, que você também vai ver notícias lá da palestra, e nós vamos estar divulgando o link do Simpla. Perfeito. Mas pode aparecer sem se inscrever. Maravilha. Obrigada, Mayron. Foi um prazer falar com você. Você de casa fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em Bom Sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma.
3, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Queria agradecer de verdade a todos os amigos, patrocinadores, participantes, entrevistados, por fazerem com que eu consiga levar para você aí de casa sempre um programa novo. E hoje um beijo especial para minha querida parceira Jéssica Vital. Para tudo e olha essa unha da cor do batom. Ela é fantástica. É só mais uma parceira linda que faz parte desse programa que me deixa tá aí, na sua casa, no seu celular, na internet, no computador, na televisão, onde você quiser. Afinal de contas, a gente no ar. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.